Salve Maria, viva Cristo Rei! Estamos de volta com nossas catequese. Hoje, sábado, e vamos dar início a uma formação sobre a Igreja Católica, né? Vamos falar desde o começo, né, da história, um pouco das suas características, e vamos falar de um aspecto geral sobre a Igreja, né? E vamos dar início neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito do sagrado criar e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Durante muito tempo, e para muitas pessoas, ao se falar de igreja, o pensamento era dirigido para o templo, ou para a estrutura hierárquica, o Papa, os bispos e os padres. Depois do Concílio Vaticano II, foi se abrindo uma conscientização verdadeira sobre o sentido, o significado da Igreja. Não se trata simplesmente de uma tomada de consciência a respeito do significado do termo, mas principalmente o reconhecimento de que cada batizado é parte integrante dela e, como tal, também responsável pelos acontecimentos que a envolvem. Nos primeiros séculos do cristianismo, o fato de a comunidade reunir-se para orar, louvar, pedir e agradecer a Deus e também para estudar, aprender e partilhar tanto os bens espirituais como os materiais, não exigia muitos esclarecimentos sobre o significado destes encontros. E se precisavam de uma definição, o fato de participar destas assembleias, por si só, já lhe dava o sentido de unidade no objetivo. Quase 2000 anos depois do início do cristianismo, nós católicos estamos reaprendendo o sentido e o valor da vida comunitária e a grandeza da nossa igreja. Esse conhecimento leva ao amor, e este amor suscita a vontade de se aprofundar e conhecer melhor a igreja. É por si só um inestimável tesouro que nós temos à nossa disposição, e muitas vezes vivemos na indigência por falta de conhecimento, não sabendo usufruir desta fonte de vida e salvação. Para a Igreja Católica, esta descoberta tem sido uma riqueza muito grande. Assentar-se sobre as experiências de vida das primeiras comunidades cristãs, buscando ali elementos e subsídios que nos ajudem a viver em nosso tempo. O autêntico cristianismo é o que tem feito muitos estudiosos. Não se trata de querer viver da mesma forma, mas descobrir os valores da unidade dentro da pluralidade de seus membros. Neste estudo, muitos trechos são transcritos de documentos oficiais da Igreja, principalmente no que tange a certas definições. Isto com o objetivo de fidelidade ao pensamento da Igreja.
Primeiro ponto, a igreja como povo de Deus. Há de sempre se destacar esse aspecto da igreja. Em toda meditação, ou escrito que se faça a respeito em todos os documentos eclesiais, o ponto mais forte e predominante é este. O povo de Deus que caminha em direção a Jerusalém Celeste é um povo escolhido que reconhece o único Rei e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe os objetivos a serem alcançados, não desanima frente a obstáculos, busca em sua missão aumentar o número de soldados do seu exército, busca levantar os que tropeçam no caminho e, acima de tudo, sabe que a vitória é certa, pois seu rei já a conquistou. Este povo é a igreja. Ponto 2. Denominação. A palavra igreja vem do grego ekklesia, ekkalien, chamar para fora, significa convocação. Designa assembleias do povo, geralmente de caráter religioso. É o termo frequentemente usado no Antigo Testamento grego para a Assembleia do povo eleito diante de Deus, sobretudo para a Assembleia do Sinai, onde Israel recebeu a lei e foi constituído por Deus como seu povo santo. Ao denominar-se igreja, a primeira comunidade dos que criam em Cristo se reconhecem herdeira desta Assembleia. Designação de igreja. No Antigo Testamento, ao longo da história do povo hebreu, Deus vai se manifestando e congregando a sua igreja e seu povo. Gênesis 1, 26, 27. Deus dá origem a seu povo, com a criação do ser humano, representado na figura de Adão e Eva, começa a se destacar as características humanas da igreja de Deus. A fraqueza, a tendência à desobediência e ao pecado original. Gênesis 12, de 1 a 4. A vocação de Abraão, ao dizer sim a Deus, torna-se um instrumento para a concepção da igreja. Gênesis 14, 17 ao 20. Pela primeira vez, é mencionado a oferta do pão e do vinho, bem como a figura do dízimo Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Salém. Mais tarde, Jerusalém. Personifica a figura do próprio Jesus Cristo no Antigo Testamento. Salmo 109 e Hebreus 6, 19, versículo 3, 7, 19, 7, versículo 3. Gênesis 21, de 1 a 8. Com o nascimento de Isaac, Deus está cumprindo sua promessa a Abraão, a de ser pai de um grande povo de sua igreja. Gênesis 25, 19 a 28. Com o nascimento de Esaú e de Jacó, Deus continua sua promessa de fazer de Abraão o pai de uma grande nação da sua igreja. Gênesis 29, 31 a 30 e o versículo 24. Os 12 filhos de Jacó darão origem às 12 tribos de Israel, o povo de Deus, a sua igreja. Êxodo 2, 23 a 25. O povo oprimido, a igreja oprimida, clama no seu sofrimento ao seu Deus que o escute e tem compaixão. Êxodo 3, de 7 a 10. Deus envia um guia, um libertador ao seu povo, um instrumento para guiar o seu rebanho, a sua igreja, para a libertação. Êxodo 12, 50 a 51. Deus ordena o povo, a igreja,
obedece e é libertado do jugo da opressão e caminha rumo à terra prometida, onde emana leite e mel. Êxodo 19, 5 a 6. O povo escolhido, povo particular de Deus, um reino de sacerdote, uma nação consagrada, se seguir obediente ao que lhe diz o Senhor. Êxodo 24, de 4 a 8. O sangue da aliança é aspergido sobre o povo, a igreja. Jesus selará a nova e eterna aliança, pois os anteriores foram rompidas por causa dos pecados e infidelidade do povo. Êxodo 25, de 1 a 2. As ofertas devem ser feitas com um coração puro, de bom grado, para que sejam aceitas por Deus. Êxodo 25, 21. A Arca da Aliança continha o testemunho de Deus. No sacrário, a nova Arca da Aliança contém o testemunho de Jesus, ou seja, o próprio Cristo vivo e ressuscitado. Josué 11, de 1 a 3. O cumprimento da promessa de Deus a seu povo, a terra prometida, onde emana leite e mel, a expectativa de tomar posse de uma terra há muito sonhada e desejada. Josué 24. Na Assembleia de Siquém, o povo, a igreja se reúne para ouvir as exortações de Deus através de Josué, líder e servo do Senhor. 2 Crônicas 20, de 1 a 30. O povo se reúne para clamar a Deus ante o perigo de um inimigo 4 vezes maior e mais poderoso. Obedecer a sua ordem e Deus age libertando-o do perigo e destruindo o inimigo. Neemias 8, de 1 a 3 e o versículo 9 a 10. O povo se reúne para aprender, todo o povo, a igreja, como um só homem, em reunião para escutar o sacerdote Esdra ler o livro da lei. Ao final da leitura, como o povo se punha a chorar, o governador Neemias exorta-os a se alegrar e festejar, pois a alegria do Senhor é a força do seu povo, sua igreja. O Novo Testamento. Na linguagem cristã, a palavra igreja designa não somente a assembleia litúrgica, mas também a comunidade local ou toda a comunidade universal de crentes. Ela é o povo que Deus reúne no mundo inteiro, realizando-se nas comunidades locais, como a assembleia litúrgica, sobretudo eucarística. Desde seu princípio, vive da palavra e do corpo de Cristo, e ela mesma torna assim corpo de Cristo. Esse povo de Deus, que é a igreja, apresenta 7 características que a torna distinto de qualquer outro. Primeiro, ele é o povo de Deus, uma raça eleita, um sacerdote régio, uma nação santa. 1 Pedro 2,9. Segundo, a pessoa se torna membro deste povo, não pelo nascimento físico, mas pelo nascimento do alto, da água e do Espírito, isto é, pela fé em Jesus Cristo e pelo batismo. João 3, de 3 a 5. Terceiro, este povo tem por chefe, cabeça, Jesus Cristo. Quarto, a condição deste povo é a dignidade da liberdade dos filhos de Deus. Quinto, sua lei é o mandamento novo de amar como Jesus mesmo nos amou. É a lei nova do Espírito Santo. Sexto, sua missão é ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13, 14. E sétimo, sua meta é o reino de Deus, um povo sacerdotal profético e régio, Jesus Cristo
é aquele que o Pai ungiu com o Espírito Santo que constituiu sacerdote, profeta e rei. O povo de Deus participa dessas três funções de Cristo e assume a responsabilidade de missão e de serviço que daí decorrem. O projeto de Deus, desde a origem do mundo, a igreja foi prefigurada, preparada na história do povo de Israel. A igreja é a finalidade de todas as coisas. Os acontecimentos dolorosos, como a queda dos anjos e o pecado do homem, foram permitidos por Deus para mostrar o amor que queria dar ao mundo. Fundada nos últimos tempos. Na plenitude dos tempos, o plano do Pai é realizado pelo Filho e sua missão salvífica. O Senhor Jesus iniciou a igreja pregando a boa nova, isto é, o advento do reino de Deus, prometido nas Escrituras havia séculos. A igreja é o reino de Cristo já misteriosamente presente. Manifestar pela fusão do Espírito Santo. Terminada a obra que o Pai havia conferido ao Filho para realizar na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecoste para santificar a igreja permanentemente. Reconhecer-se como um grande momento da manifestação da igreja pelo Espírito Santo com o do acontecimento do Pentecoste, quando, diante da multidão, sinais de graças e poder puderam ser observados. Nesse momento, a missão da igreja recebia do próprio Cristo de anunciar a todos os homens a boa nova e a salvação, dar os seus primeiros passos. A partir de então, o Espírito Santo será sempre quem manifestará a igreja e, para tanto, dota e dirige a igreja mediante os diversos dons hierárquicos e carismáticos. Consumada. Ela será consumada quando do retorno glorioso de Cristo. Até aquele dia, a igreja avança em sua peregrinação através das perseguições do mundo e das consolações de Deus. Santo Agostinho. Quando no dia da glória, todos os justos desde Adão e seguida Abel, o justo até o último eleito, serão congregados junto ao Pai na igreja universal. Seu caminhar na história do mundo. Como estrangeiro, em nação estranha, a igreja avança reconhecendo-se como que no exílio, longe do Senhor. Seu olhar para o infinito, para com que as provações e perseguições se tornam como que fatos necessários para a sua purificação. A consciência de sua missão de realizar a vontade do Pai faz com que se confronte com a sociedade ao mesmo tempo e com ela convive, pois é nela que a missão é cumprida. O grande desafio é encontrar um meio de relacionamento entre a igreja e a sociedade, de modo que, vivendo no mundo com suas características e tendências, não perca sua identidade e continue testemunhando que o reino está entre vós. Muito bem, meus amados irmãos, vamos dar um ponto por enquanto aqui, ainda temos mais coisa pela frente. Numa próxima aula, nós vamos terminar essa parte das características e a história um pouco da igreja desde o começo dos tempos. E daremos continuidade a esse estudo, a esta formação, tá? Para que ficamos tomando mais entendimento do que é a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Até em breve, uma oportunidade, é assim Deus nos permitir. Até lá, salve Maria e viva Cristo Rei!